Meus queridos, é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez. Estamos estudando os grandes conflitos da história da humanidade, as piores guerras em nossa visão. E a segunda pior guerra da história do mundo, a terceira foi a Primeira Guerra Mundial e a segunda foi a conquista dos mongóis. Tem até uma música antigamente, né, que falava sobre essa guerra, sobre esse conflito. E a música dizia que havia na Mongólia um ditador feroz que conquistou a Rússia, o Afeganistão e o Irã. E se você analisar bem direitinho, quem foi esse? Gengis Khan, né? Quem ouviu a história sangrenta desse homem que forjou um grande domínio do mundo e protagonizou um dos maiores conflitos da história da humanidade? E esse império formado por Gengis Khan, ele foi fabricado a partir da união de várias tribos. O Império Mongol, que durou de 1209 a 1368, foi o maior em extensão territorial da história da humanidade. A todo chegou a ter 24 milhões de quilômetros quadrados, da China até a Europa. Gengis Khan, ele ampliou o seu domínio. Gengis Khan, ele foi um guerreiro quase que imbatível. Essa guerra resultou não apenas na expansão significativa do Império Mongol, mas também a perda de mais de 60 milhões de pessoas. Ela é igualada, talvez, no tempo que ela aconteceu, ao número de mortes da Primeira Guerra Mundial. Há quem diga que ela até ultrapassa o número de mortes da Primeira Guerra Mundial. O último imperador mongol importante foi Timur Lenk, ou Tamerlão, que morreu em 1405. Suas conquistas abrangeram desde a Índia, a Rússia e até o mar Mediterrâneo. Veja que nós temos falado aqui da insanidade da guerra. E, meus queridos, nós vivemos em um conflito. E o mundo, ele está envolto em guerras. Até quando o ser humano vai construir, fazer com que a guerra seja um instrumento para que as pessoas tenham mais poder, para garantir a insanidade do poder. Eu digo a vocês que nós precisamos, nesse mundo, criar uma cultura de paz, construir uma cultura de paz. Não é possível convivermos com tanta guerra e ficarmos em silêncio. Vamos orar pela paz do mundo, vamos orar pela paz de Israel, vamos orar pela paz da Rússia e da Ucrânia. O povo não merece as infinitas guerras acontecidas no continente africano, e os infinitos conflitos que nós encontramos aqui no contexto também, em muitas localidades do Brasil, que não se caracteriza por guerras, mas que existe um conflito em muitas localidades que se perde vida igual ao que se perde em uma guerra. Criamos uma cultura de paz. Haja paz em nossa vida, haja paz nesse mundo. E que Deus continue nos abençoando sempre. Um feliz sábado a todos e a todas. Para nós é um motivo de grande alegria, de grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Desejo que você continue sendo abençoado e que a palavra de Deus ela seja viva e eficaz, para que assim você consiga compreender as verdades reveladas por Deus para os últimos dias da história desse mundo, e que Deus continue nos abençoando sempre. Hoje nós vamos a 11ª lição, que tem como título Conflito Iminente. Essa lição que tem o título geral de O Grande Conflito. E para nós iniciarmos o texto que vai nortear o nosso estudo, o texto que vai balizar aquilo que será necessário para a compreensão desse tema tão importante no contexto do grande conflito, é exatamente lá em João, no capítulo 17, no versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus queridos, sobre essa questão concernente ao conflito iminente, a última crise da terra está relacionada à adoração. Apocalipse 13 e Apocalipse 14 estão focados, esses dois capítulos, exatamente na ênfase da adoração. Se não, vejamos, no capítulo 13 do livro do Apocalipse, a besta, ela clama por adoração. Então,
aqui no capítulo 13 é a adoração da primeira e da segunda besta. E no capítulo 14, exatamente, Deus está nos convidando para adorar, porque Ele fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. 7 vezes no Apocalipse, capítulo 13 e 14, é mencionada a adoração à besta, enquanto nós vemos apenas um verso chamando a adoração a Deus no capítulo 14, no versículo 7. Curiosamente, este verso é o que está no centro do livro do Apocalipse. É fantástico isso aí. Deus, Ele se revela a todos nós, Ele se coloca como centro da adoração. E é exatamente, se nós tivermos em nossa vida Deus como centro da nossa adoração, certamente as coisas vão modificar em nossa vida. O primeiro tópico da lição, o conflito final no Apocalipse. Em Apocalipse, no capítulo 14, a adoração e a criação estão indissoluvelmente ligados um ao outro. O próprio juízo tem como base a criação. Então, se não, vejamos bem, se nós não acreditarmos que Deus ele é o nosso Criador, o nosso mantenedor, o nosso Salvador, se o nosso foco não for o Deus Criador, qual vai ser o nosso foco? Então, exatamente no capítulo 14, que nos chama a atenção para 2 pontos, a adoração e o juízo. Adorar a Deus como Criador está em direta oposição à adoração à besta. Adorar a Deus como Criador inclui santificar o que Ele santificou. E nesse contexto, queridos, é importante que nós entendamos a necessidade que nós temos de restaurar o culto ao verdadeiro Deus, aquele que é o nosso Criador. Você lembra que no mandamento, lá no Apocalipse capítulo 20, quando fala do mandamento do sábado, diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, nem o teu animal, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e a fonte das águas, e ao 7º dia ele descansou. E em Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2, ele nos mostra exatamente ali naquele capítulo a necessidade de nós compreendermos essa mensagem sobre o sábado, do qual nós já explicamos ali. Apresenta Deus como 3 pontos importantes: que Deus abençoou, Deus descansou e Deus santificou o dia de sábado. Quando diz que Deus descansou, Deus ele cansa, Deus não cansa, mas Deus ele nos deu o exemplo para que nós pudéssemos seguir. Então a adoração a Ele como Criador está em direta oposição à adoração à besta, porque se nós não adorarmos a Deus, nós iremos adorar a besta. Não existe meia adoração, existe apenas uma adoração: ou nós adoramos a Deus, ou nós iremos adorar a besta. Adorar a Deus como Criador inclui santificar aquilo que Ele abençoou. Veja que Deus, no capítulo 2, versículo 1 e 2 do livro de Gênesis, diz que Deus abençoou o dia de sábado, Ele santificou e Ele descansou. E se Ele assim o fez, é para que servisse de modelo para todos nós que estamos aqui neste mundo escuro de erro, pecado e morte. Segundo tópico da lição, a crise vindoura. A perseguição religiosa não é novidade. Ela existe desde que Caim ele matou Abel. E nos últimos dias não seria diferente. Caim aqui como representando a falsa adoração, e Abel representando a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração, ela foi perseguida. Ela foi perseguida. E essa representação está ali, quando Caim, ele não teve o seu sacrifício recebido por Deus, porque ele levou aquilo que não foi pedido por Deus. Estava ali Abel sendo fiel a Deus, levando para Deus aquilo exatamente que Deus pedira. Por inveja, né? No sentido e nesse contexto da adoração, Abel ele foi morto. E ele representa exatamente aqueles que nos últimos dias estarão do lado de Deus, no sentido da verdadeira adoração. Podemos ver isso também, esse mesmo contexto dessa guerra, desse conflito que estava ali já desenhado no Jardim do Éden.
nós podemos ver esse poder antagônico que é descrito no capítulo 7 do livro de Daniel, no capítulo 13, no versículo 14 do livro do Apocalipse. E então, como é que nós enxergamos isso? No capítulo 7, versículo 25, Apocalipse 13, 7, né, nós vemos que esse poder em oposição a Deus, o poder que representa a besta do Apocalipse, ele persegue o povo de Deus. E também nesse capítulo mostra que ele fala contra Deus e ele domina o povo de Deus. Então você vê aí uma perseguição, uma mensagem contra Deus e um domínio contra o povo de Deus. A besta usa o engano, a besta usa a mentira, e quando isso falha, usa a coerção. Se ele não conseguir convencer a mim e a você, através do convencimento do falso ensinamento, ele vai coagir, ele vai perseguir para que ele atinja os seus objetivos. E nesse sentido, nós vamos ver duas partes aqui para que nós possamos entender como identificar a besta, para que a gente não seja besta, vamos assim dizer, né? E para que a gente não entre nesses discursos baratos dizendo que a besta é o chip, a besta é isso, a besta é aquilo outro. Existem 4 fatores que nos ajudam a identificar as intenções da besta que estão ali em Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 10. Primeiro, ela parece com um dragão, e o dragão, a gente já sabe que é representado por Satanás. Ela recebe a autoridade do dragão, que é Satanás. Ela morre e ressuscita. A gente vê na Bíblia Sagrada que a besta ela teve uma ferida de morte, ela teve a preponderância de 538 a 1798, que foram os 1260 anos de apogeu, né, da besta, do catolicismo romano. Ele teve esse período de apogeu. Depois, no ano de 1798, o general de Napoleão Berthier prendeu o Papa, e depois isso só vai ser ressurgido em 1929 com a criação do Estado do Vaticano. Ela morre, mas ela ressuscita, ela ganha força, ganha poder. E depois a gente, ao identificar, nós identificamos aqui o ministério que ela vai exercer para enganar todas as pessoas. E nesse sentido, meus queridos, para tentar imitar a Cristo, tornando-se uma paródia dele, né, a besta do mar tem como principal descrição a blasfêmia, a mentira, o engano, para que, se possível fora, enganar até mesmo os próprios escolhidos. E, meus queridos, como é importante nós estudarmos isso. Uma segunda parte que vem aqui para que nós possamos estudar e ficar bem claro para todos nós sobre os enganos da besta, é exatamente que existem 3 fatores que ajudam a identificar as intenções da besta. Primeiro, é um poder religioso. Segundo, persegue o povo de Deus. E terceiro, rivaliza contra a mensagem dos 3 anjos, que a mensagem dos 3 anjos nos chama para a verdadeira adoração, e a mensagem da besta nos chama para uma falsa adoração. Não existe meia mensagem que faça um intercâmbio entre um e outro, não. Ou adora a besta, ou vai adorar o Deus verdadeiro. Então é preciso que nós identificamos. Se você vê a luz da palavra de Deus, não tem nada a ver com chip, não tem nada a ver com outra coisa. É o diabo tentando exatamente desviar a nossa atenção para que nós possamos fugir do verdadeiro intento, para que nós possamos fugir da verdadeira noção sobre o que significa a besta e os seus enganos. E ainda aqui, complementando essa questão da imitação da besta, a besta tem sua ancestralidade definida a partir de um chifre pequeno, que é mostrado ali em Daniel, capítulo 7, versículo 8, capítulo 7, versículo 19 e 21, e capítulo 7, 19 e 25. A ancestralidade dela está aonde? Ligada à Babilônia, ligada depois ao Império Romano, não é? É tanto que o imperador Constantino, que era o imperador romano, se converteu ao cristianismo, dando assim o nome à igreja, para que a blasfêmia ela pudesse ser fincada, firmada e ensinada. Bom, a besta tem sua ancestralidade definida
nesse chifre pequeno que está explícito no livro do Apocalipse, no livro de Daniel, no capítulo 7. Então, primeiro, ela proferirá, lá diz Daniel 7, verso 25, palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, mudará os tempos e a lei. Meus queridos, a lei foi mudada, os tempos foram mudados, nós seguimos um calendário gregoriano que não é um calendário bíblico, e nós também temos uma lei que foi mudada, foi retirado os 10 mandamentos, e na maioria do cristianismo foi retirado o mandamento de sábado quando telhado, no catecismo, guardar os domingos e festas, quando nós sabemos a necessidade que nós temos de adorar a Deus conforme o mandamento que ele escreveu com o dedo dele em tábuas de pedra, e que perseguiria a igreja durante 1260 anos, e tinha uma boca que proferiria blasfêmia, e pelejou contra os santos e venceu. Né? Veja a perseguição aos santos. Outra coisa também, tem uma marca desafiadora, uma marca, né, que é marca de homem 666, que é exatamente a demonstração de que existe uma identidade para essa, enquanto o 7 é a marca de Deus, o 6 é a marca do homem. Veja, porque o 6 está relacionado, o homem foi criado no 6º dia, mas Deus estabeleceu o descanso, o memorial da criação, não foi no 6º, mas foi o quê? No 7º dia da criação. E a esse chifre pequeno que está em Daniel 7, 25, que está em Apocalipse, a besta, o chifre pequeno e a besta representam o mesmo poder. Podemos ver sua origem associada a 4 animais, que está em Daniel capítulo 7, e em Apocalipse capítulo 13, versículo de 1 a 2. Assim como os animais sobem do mar, a besta também, ela sobe do mar. E então o mar representa na igreja povos, nações e línguas. Então ela nasce exatamente onde tem um contexto de pessoas. Essa besta, ela sobe do mar porque se subentende que ela surge para o quê? Para que tenha domínio, ela surge para que ela tenha poder, e ela surge para que ela possa usar desse domínio, desse poder, com blasfêmia. E meus queridos, o último tópico da lição, a besta da terra. A besta da terra, ela é uma contrafação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vem convencer do pecado, da justiça e do juízo. E essa besta que sobe da terra, que é a segunda besta, né, do Apocalipse, a primeira besta, ela sobe do mar, né, e fala de povo, de população. A segunda besta, ela vai emergir da terra, direciona a adoração direciona a adoração a outro. Quando a gente estuda aqui no Apocalipse, essa segunda besta, a primeira besta, ela surge do mar, essa surge da terra. Opera sinais e milagres, faz descer fogo do céu, dá vida e fôlego. Então essa besta, ela vai dar vida à primeira besta. A primeira besta, o catolicismo romano. A segunda besta, o protestantismo apostatado. Porque ele ganha força em um lugar onde não tem uma densidade populacional. Essa densidade populacional, esse contexto vai saindo do contexto da Europa e povoando os Estados Unidos da América. E nesse sentido, essa terra que era pouco povoada se torna povoada e vai se tornar posterior a nação mais poderosa da terra. E meus queridos, o que é que ela vai fazer? A partir dela vai sair poder, e a partir dela sai o quê? O protestantismo, para dar força à primeira besta. Então a segunda besta vai dar força à segunda besta. As duas se unem e se está feito o desfecho para os dias finais da história da terra. Satanás, ele vai tentar imitar a Deus, assim como a besta do mar tenta reproduzir a Cristo, a besta da terra tenta reproduzir o Espírito Santo. Então veja o seguinte, a besta do mar, no contexto da densidade demográfica da Europa, o catolicismo romano, ela tenta reproduzir a Cristo, mas a besta da terra tenta reproduzir o Espírito Santo. Uma vai se completar com a outra para enganar.
uma vai completar a outra para trazer blasfêmia, uma vai estar junto com a outra para ganhar poder, uma vai estar junto da outra para perseguir os santos nos últimos dias da história desse mundo, para proibi-los de comprar e de vender. Eu e você precisamos estarmos atentos a tudo isso aí. E é interessante que nós precisamos identificar o comportamento dessa besta que surge da terra. Convoca o mundo para adorar a besta do mar. Oprime quem não adorar a besta do mar, porque ela tem poder político, porque ela vai ter um poder religioso e ela vai fortalecer a primeira besta. As duas bestas vão estar juntas para perseguir o povo de Deus. Então, elas vão usar a mesma tática. Criam uma imagem da besta. Essa besta da terra, ela vai criar uma imagem para a primeira besta e rende homenagem à besta do mar. Então vai haver um fortalecimento. O poder político, religioso, contra o poder religioso aqui do romanismo, da igreja romana. Então eles se juntam para perseguir o povo de Deus. E por isso que nós precisamos ter comunhão com Deus, para que nós possamos identificar esse quadro que faz parte dos dias finais da história desse mundo. Então que Deus ele possa nos ajudar a compreender. Nós entendemos aqui que aquilo que estava no capítulo 7 do livro de Daniel se cumpre naquilo que está explicitando em Apocalipse, no capítulo 13 e no versículo 14. O capítulo 13 apresenta duas bestas, uma besta que surge do mar e outra besta que surge da terra. A besta que surge da terra vai fortalecer a besta que surge do mar. As duas vão estar unidas para perseguir o povo de Deus, para que eles não tenham condições nem de comprar e vender. E meus queridos, aí é que deve encher a nossa esperança, que quando essas coisas começarem a acontecer, nós precisamos estarmos preparados para não recebermos a marca da besta, e sim o selo do Deus vivo. Então a tônica de tudo vai estar voltada para a adoração. Ou nós adoraremos a Deus, ou nós adoraremos a besta. E aí, cada um de nós vai precisar tomar a decisão. Espero que você tome a decisão certa. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto, nos procure, está aí o nosso canal, coloque uma pergunta, coloque um comentário e nós estaremos disponíveis para estudar com você esse assunto maravilhoso. Que Deus abençoe você aonde você está, que essa mensagem toque o meu e o seu coração, para que nós possamos estarmos firmes, para não sermos enganados contra os ardis do inimigo. Estamos no limite da história desse mundo. Satanás, ele vai usar a besta que surgiu do mar e a besta que surgiu da terra para perseguir o povo de Deus. Não tenha nenhuma dúvida disso. Mas eu e você, com esse estudo, estamos convictos de que nós precisamos estarmos do lado certo e no caminho certo. Que Deus continue nos abençoando sempre e que Ele coloque em nosso coração a vontade de sermos fiéis. Vamos fechar nesse momento os nossos olhos e vamos orar a Deus. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nós te agradecemos pela recapitulação da lição neste momento. Abençoe as pessoas que estão nos acompanhando, que elas sejam tocadas pelo poder do Teu Santo Espírito. Dá-nos a Tua direção. Fica conosco, Senhor. Abençoe que temos um sábado maravilhoso na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por participar. Compartilhe o nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, seu trabalho e sua saúde. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.